Olá, aqui é a Isa Minatel, eu sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites e diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. Seja bem-vindo, se você é novo no canal, já se inscreve, clica no sininho, porque segunda, quarta e sexta tem vídeo novo e você vai receber notificações. Nesse início de ano, nós estamos fazendo o sorteio do livro Pais Modernos, Valores Eternos. Então, quando a gente atingir aí 9.000 inscritos, nós vamos sortear esse livro. Veja na descrição do vídeo as regras para você participar. Quem sabe você leva esse. A Tatiele já levou o anterior e a Jaque Brito o anterior. Muito bom! Olha só, a gente está fazendo a leitura do livro A Criança e nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o período sensível de ordem. A Montessori diz que a criança se desenvolve através de períodos sensíveis e um deles é o período sensível da ordem. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Isso pode ser muito interessante e esclarecer muita coisa que acontece com os bebês por aí. Nós estamos na página 65. Ela diz: um dos períodos sensíveis mais importantes e mais misteriosos é o que torna a criança extremamente sensível à ordem. Tal sensibilidade manifesta-se já no primeiro ano de vida e prolonga-se também ao segundo. O primeiro ano ela quer dizer 0 a 1, né? E segundo 1 a 2. Pode nos parecer maravilhoso e extravagante que as crianças tenham um período sensível relativo à ordem exterior, enquanto impera a convicção predominante de que a criança seja desorganizada por natureza. Olha o que Montessori está dizendo. As crianças têm um período sensível de ordem e o adulto a vê como desorganizada por natureza. Curioso, não? Ela chama atenção para isso. Pulando um pouquinho. Na verdade, quantas vezes a criança chora sem motivo aparente e é impossível consolá-la? Bom, acho que qualquer pessoa que teve já convívio com um bebê já percebeu uma situação dessa, em que a criança chora sem motivo aparente, nem pai, nem mãe, nem ninguém sabe o que está acontecendo. Na alma do pequenino existem segredos profundos ainda desconhecidos para o adulto que vive em sua companhia. De todo modo, bastará suspeitar da existência de tais necessidades ocultas para que o adulto possa dedicar-lhes atenção e observar os sentimentos específicos da criança que se manifestam dessa maneira. As crianças pequenas revelam um amor característico pela ordem. Já entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, elas demonstram claramente, embora de forma confusa, sua exigência de ordem no ambiente. A criança não pode viver na desordem, porque essa lhe causa um sofrimento que se manifesta através do choro desesperado e até mesmo de uma agitação persistente que pode, inclusive, virar uma verdadeira doença. A criança pequena observa de imediato a desordem que os adultos e as crianças maiores ignoram com facilidade. Evidentemente, a ordem no ambiente exterior toca-lhes uma sensibilidade que vai desaparecendo com a idade, uma das sensibilidades temporárias próprias aos seres em evolução, que nós denominamos períodos sensíveis. Este é um dos períodos sensíveis mais importantes e mais misteriosos, ela repete aqui. Se, porém, o ambiente não é adequado e a criança se encontra entre adultos, essas manifestações tão incessantes que se desenvolvem pacificamente podem converter-se em angústia, enigma e capricho. Capricho aqui no sentido de birra. Se os adultos não entendem essas necessidades interiores e os períodos sensíveis das crianças, as crianças são taxadas de birrentas o tempo inteiro. Citarei o caso de uma babá. Ela escreve nurse aqui no livro, mas eu vou sempre ler babá, porque é o que significa para nós, que se deu conta de que a menina de 5 meses, que ela levava a passear num carrinho pelos jardins da casa, demonstrou interesse e prazer ao ver uma pedra de mármore branco engastada num velho muro cinzento. Embora existissem flores lindíssimas nos jardins da mansão, a menina em seu passeio sempre igual parecia excitar-se de prazer quando se aproximava da pedra de mármore. Por isso, a babá parava diariamente o carrinho diante daquele objeto que parecia tão incapaz de causar um prazer duradouro a uma menina de 5 meses de idade. Então, ela via aquilo numa perfeita ordem e que nunca saía do lugar, que dava muito prazer para a menininha. Calma que tem mais exemplos. Olha esse.
Uma pequena cena familiar. O personagem principal é uma menina com cerca de 6 meses de idade. A babá, ou seja, ao quarto onde a menina reside habitualmente, chega certo dia uma senhora em visita e coloca a sombrinha em cima de uma mesa. A menina parece agitar-se, evidentemente não por causa da senhora, mas devido à sombrinha, pois após fitá-la demoradamente, começa a chorar. Mas quem é que vai associar isso sem esse conhecimento, né, gente? Parêntese meu. Quem é que vai pensar que a sombrinha está incomodando a menina se eu não tiver consciência, adulto consciente, do período sensível de ordem? Por que eu falei adulto consciente? Porque a filosofia montessoriana parte de 3 princípios. O conhecimento da criança, o adulto consciente e o ambiente preparado. Muito bem. A senhora, interpretando o fato como um desejo da menina de ter em mão a sombrinha, apressa-se em aproximá-la da pequenina, acompanhando o gesto com sorrisos e carinhos, que é hábito dedicar às crianças. Mas a pequenina repele o objeto e continua a gritar. Fazem-se outras tentativas semelhantes, enquanto a menina agita-se cada vez mais. O que fazer? Eis a delinear-se um daqueles caprichos precoces que se apresentam quase desde o nascimento. É birra. De repente, a mãe da menina, que possuía algum conhecimento das manifestações psíquicas a que nos referimos, tira a sombrinha de cima da mesa e leva-a para o quarto vizinho. A menina se acalma imediatamente. A razão do sofrimento era a sombrinha em cima da mesa, isso é, um objeto fora de lugar, que perturbava violentamente o quadro habitual das posições de todos os objetos na ordem que a menina sentia necessidade de lembrar-se. Olha que loucura, que se a gente não entende disso, a gente vai deixar a menina chorando, vai dar peito, vai abanar, vai fazer dormir, vai querer dar comida e não vai acalmar a criança, porque o que está tirando a paz da criança é a sombrinha. E a gente vai tirar, vai trocar fralda e... Percebe, gente? Existe uma vida psíquica além de uma vida física. As crianças choram e não é só por desconfortos físicos, não é só fome, dor ou necessidade de trocar fralda que faz uma criança chorar, não. Ah, se eu soubesse disso. Eu me mudei tanto com meu menino pequeno que agora eu entendo. Quando ele tinha 4 meses, com 2 meses eu fui para casa da minha mãe no Paraná, ele nasceu em São Paulo. Com 4 meses nós nos mudamos de São Paulo para o Espírito Santo. E depois de um pouco mais de tempo ainda nos mudamos para outra casa no Espírito Santo. Esse menino chorava tanto, tinha tantos desconfortos e eu jamais saberia que era justamente, talvez, também por conta dessa necessidade de ordem. Aquele quarto de paredes azuis em que ele nasceu, nunca mais ele encontrou. Imagina que desespero procurando a vida toda por aquela referência primária de ambiente seu, de aconchego, de quarto, de lugar de dormir e de ficar. Ok, eu faço isso para você não precisar passar pelo que eu passei. Outro exemplo. Trata-se de um menino maior, com 1 ano e meio de idade, e eu tomei parte ativa no episódio. Achava-me com um pequeno grupo na passagem que atravessa a Gruta de Nero, em Nápoles. Lembrando que Montessori é italiana, então estava lá na Itália. Estava conosco uma jovem senhora que trazia consigo um menino, na realidade pequeno demais para percorrer a pé aquele trajeto subterrâneo que atravessava todo o morro. Com efeito, após algum tempo, o menino estacou e a senhora o tomou nos braços. Ela mesma, porém, não calculara bem as próprias forças. Sentindo muito calor, parou para tirar o casaco e pendurá-lo no braço. E com aquele estorvo, pegou também o menino no colo. A criança começou a chorar e seu pranto aumentou, tornando-se cada vez mais clamoroso. A mãe procurava em vão acalmá-lo. Estava obviamente exausta e começava a ficar nervosa. Todos à sua volta se perturbaram e naturalmente ofereceram-se para ajudá-la. O pequenino passou de colo em colo, sempre mais agitado. E todos o exortavam aos gritos, piorando a situação. Para, menino, fica quieto, menino. Pareceu necessário devolvê-lo aos braços da mãe. Contudo, chegara ao ápice daquilo que se chama capricho, a birra. E a situação parecia deveras desesperadora. Nesse ponto, o guia interveio e, com sua energia masculina e decidida, agarrou a criança nos braços robustos. Então iniciou-se por parte do menino uma reação realmente violenta. É a hora que a criança fica, ela reage àquela violência que é feita com ela. Eu julgava que tais reações sempre têm uma causa psicológica de sensibilidade interior e fiz uma tentativa. Aproximei-me da mãe do menino e lhe indaguei: Senhora,
Permita-me ajudá-la a vestir o casaco. Ela me olhou atônita, pois ainda sentia calor, mas confusa. Fez-me à vontade e se deixou vestir outra vez o casaco. O menino se acalmou. De imediato, cessaram as lágrimas e a agitação. E ele repetiu diversas vezes: tô pálida, tô pálida, tô pálida, com o que desejava dizer: il paletó sulle spalle, il paletó sulle spalle, il paletó sulle spalle, o casaco nos ombros, o casaco nos ombros, o casaco deve estar nos ombros. Eu preciso de ordem. Quem imaginaria? Estendeu os braços para a mãe e, sorridente, voltou para ela. O passeio completou-se na maior tranquilidade. O casaco foi feito para estar sobre os ombros, não para ser carregado no braço como um trapo. E aquela desordem na pessoa da mãe constituiu um conflito inquietante para o menino. Assisti a outra cena familiar. Não é impressionante, gente? Deveras significativa. A mãe, que se sentia indisposta, estava sentada, ou melhor, dizendo, estendida, numa poltrona de braços, sobre a qual a criada colocara 2 almofadas. E a menina, que completara 20 meses de idade, aproximou-se dela pedindo uma história. Que mãe resiste ao desejo de contar uma história ao filho? Embora não se sentisse bem, a senhora começou a narrar uma fábula, que a menina acompanhava com a máxima atenção. Todavia, a mãe estava tão indisposta que não conseguiu continuar. Teve de levantar-se e pedir para ser levada à cama no quarto ao lado. Permanecendo perto da poltrona, a menina começou a chorar. Pareceu evidente a todos que ela chorava por causa do sofrimento da mãe. Olha só que bonitinha, né? Procuraram tranquilizá-la, mas quando uma criada foi pegar as almofadas da poltrona, a fim de levá-las ao quarto da patroa, a menina começou a gritar: não, as almofadas não! Dava a impressão de querer dizer, ao menos alguma coisa fique no lugar. Com carinhos e palavras suaves, a pequenina foi levada para perto da cama da mãe. Esta, conquanto passasse mal, esforçou-se por continuar a fábula, julgando satisfazer assim a curiosidade não mitigada da filha. Esta, porém, soluçando e com o rosto banhado de lágrimas, repetia: mamãe, poltrona, mamãe, poltrona, querendo dizer que a mãe deveria ter permanecido na poltrona. A fábula já não lhe interessava, as circunstâncias haviam contribuído para tal mudança. A mãe e as almofadas haviam trocado de lugar. A linda fábula, iniciada num quarto, terminava em outro, ocasionando no espírito da menina um conflito dramático irreparável. Tais exemplos indicam a intensidade do instinto em questão. O que surpreende é a extrema precocidade de sua manifestação, de vez que na criança de 2 anos a necessidade de ordem já começa a atingir o período em que se torna estímulo de uma ação prática e deixa de perturbar-lhe o espírito, porque com 2 anos a criança já consegue colocar as coisas em ordem. Um dos fenômenos mais interessantes é precisamente o que se observa em nossas escolas. Se um objeto está fora de lugar, a criança de 2 anos o percebe e vai arrumá-lo. Dá-se conta, além disso, da desordem em pequenos detalhes pelos quais as crianças maiores e os adultos passam perto sem perceber. Se, por exemplo, um sabonete estiver sobre a mesinha e não dentro da saboneteira, se uma cadeira estiver enviesada ou fora de lugar, é a criança de 2 anos que nota imediatamente e trata de arrumá-los. Dir-se-ia que a ordem representa um estímulo excitante, um apelo ativo. Certamente, porém, é algo mais que isso. É uma das necessidades que representam real prazer na vida. Com efeito, observa-se em nossas escolas que também crianças muito mais velhas, de 3 ou 4 anos de idade, após terminarem um exercício, recolocam as coisas no lugar. Trabalho que está indubitavelmente entre os mais agradáveis e espontâneos. E a gente tira isso tudo da criança e depois fica dando um duro danado para fazer ela ajudar a arrumar, a limpar, a guardar, como se fosse uma coisa horrorosa. Olha que coisa triste, né? A gente deforma tudo. A ordem das coisas significa conhecer a posição dos objetos no ambiente, lembrar-se do lugar onde cada um deles se encontra, ou seja, orientar-se no ambiente e dominá-lo em todos os detalhes. O ambiente pertencente ou dominado pelo espírito é aquele que se conhece, aquele onde é possível movimentar-se de olhos fechados e ter à mão tudo que nos cerca. É um local necessário à tranquilidade e felicidade da vida.
Evidentemente, o amor pela ordem de forma como o entendem as crianças não é aquele que estendemos e exprimimos com palavras frias. Trata-se para o adulto de um prazer externo, de um bem-estar mais ou menos indiferente. A criança, porém, forma-se à custa do ambiente. E tal formação construtiva não se efetua segundo uma fórmula vaga, pois exige uma orientação precisa e definida. Montessori está dizendo que a criança forma sua organização interna a partir da ordem externa. E que então, se o ambiente foi mexido, tirado alguma coisa do lugar da referência que a criança tem na memória, ela começa a ficar em desordem interna. Olha que loucura! A ordem para as crianças é comparável ao plano de sustentação sobre o qual devem apoiar-se os seres terrestres para conseguirem caminhar. Equivale ao elemento líquido no qual vivem os peixes. Nos primeiros anos de vida, recolhem-se os elementos de orientação do ambiente no qual o espírito deverá atuar para suas futuras conquistas. Olha que coisa impressionante! Gente, a ordem é um período sensível tão especial que eu vou continuar no próximo vídeo. Muito obrigada por estar conosco. Clica aqui, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, dá um like se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas e acompanha também o Instagram, @isa.minatel, no Facebook, Isa Minatel, e também o canal Mundo em Cores, que é onde a gente tem muitas informações, inclusive um curso inteirinho dedicado chamado Montessori em Casa, para você aprender mais sobre esse universo incrível das nossas crianças, segundo Montessori e outras coisas mais. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Ah, participa do sorteio, hein? As regras estão na descrição. Tchau!